Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis direito à recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 6, 1. São João Crisóstomo. Quando se faz alguma coisa gloriosa, ali encontra um homem com maior facilidade ocasião para gloriar-se. E por isso, o Senhor exclui o pensamento da glória em primeiro lugar. Ele compreendeu que este era mais perigoso para os homens do que todos os vícios carnais. Enquanto todos os males atormentam os filhos do diabo, o desejo da vanglória mais atormenta os servos de Deus que os servos do diabo. Observa, no entanto, de que modo ele inicia, como se falasse sobre uma fera dificilmente cognoscível e hábil para roubar aquele que não vigia muito. Com efeito, ele entra às ocultas e, insensivelmente, subtrai tudo aquilo que está no interior. E por isso, nos ordena que evitemos isso com muita cautela, dizendo: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens. Devemos fixar-nos em nosso coração. A serpente que devemos observar é invisível, entra em segredo e seduz. Mas, se esta invasão do inimigo ocorrer num coração puro, imediatamente percebe o justo que sofre as influências de um espírito estranho. Mas se o coração está cheio de iniquidades, não compreende facilmente as sugestões do demônio. E por isso, diz Cristo: não encolarizes-te, não desejes ardentemente. Porque o que está submetido a esses males não pode estar atento ao próprio coração. Mas como podemos fazer para não darmos esmolas diante dos homens? Ou, se o fazemos, de que modo não o sentiremos? Com efeito, se temos alguém presente e um pobre vem em nossa direção, de que maneira poderemos dar-lhe esmolas secretamente? Chamá-lo à parte, em segredo, revelaria que o estamos fazendo. Mas considera que o Senhor não diz apenas diante dos homens, mas acrescenta, com o fim de serdes vistos por eles. Aquele que não procura ser visto pelos homens, ainda quando faz algo na presença deles, não pode dizer-se que obra na presença deles. Aquele que faz algo por Deus não vê ninguém em seu coração, além do mesmo Deus por quem faz aquilo. Assim como o artista tem sempre diante dos olhos aquela pessoa que o encarregou da obra e que se ocupa. Que esperarás receber de Deus, tu que nada deste a Deus? O que se faz por Deus se oferece a Deus e ele o recebe. O que se faz pelos homens se converte em ar. Que classe de sabedoria dar às coisas, a juntar palavras vãs e depreciar o prêmio de Deus? Ou examina aquele de quem esperas o louvor e que julga que fazes aquilo por Deus? De outro modo, ele antes o censuraria do que louvaria. De outra parte, aquele que faz as coisas com plena vontade por causa dos homens, manifesta que agiu assim pelos mesmos homens. Se sobrevém ao coração de alguém um pensamento vão, desejando parecer bom aos homens e à alma, compreendo-o, o contradiz. Aquele homem não parecerá ter agido pelos homens, porque o que pensou é uma paixão da carne, mas o que escolheu é o julgamento da alma. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 2 a 4. Quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando dás esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 6, de 2 a 4. São João Crisóstomo. Ele opõe 3 bens fortes, a saber, a esmola, o jejum e a oração, contra 3 males em oposição aos quais o Senhor travou a guerra da tentação. Com efeito, ele lutou por nós contra a gula no deserto, contra a avareza no monte e contra a vanglória sobre o templo. Temos, portanto, a esmola que distribui em oposição à avareza, que amontoa. O jejum opõe-se à gula, pois é seu contrário. A oração, por sua vez, opõe-se à vanglória, pois enquanto todo mal nasce do mal, somente a vanglória procede do bem. Por isso, ela não é destruída pelo bem, mas alimentada por ele. Assim, não pode haver nenhum remédio contra a vanglória senão a oração. Entende-se por trombeta toda ação ou palavra com que se demonstra vaidade por alguma boa obra. Por exemplo, quando alguém dá esmola quando vê outra pessoa diante de si, ou quando faz a pedido de outrem, ou quando dá esmola a alguém de mais alta condição e que possa devolvê-la. De outro modo, não o daria. Mas, ainda quando o tenha feito em local secreto, mas com o propósito de parecer louvável, também toca a trombeta. Isso se diz por superabundância, como se dissesse: se é possível ignorar a ti mesmo, e fosse possível esconder as próprias mãos, isto deve ser buscado com o máximo zelo. Os apóstolos interpretam essa passagem no livro dos Cânones do seguinte modo: a mão direita é o povo cristão, que está à direita de Cristo, e a esquerda é todo o povo que está na parte oposta. Isso quer dizer que o cristão, que é à direita, não deve dar esmolas de modo que o infiel, que é à esquerda, o veja. É impossível que Deus deixe na obscuridade a boa obra de um homem. Nesta vida, ele a manifesta e na outra a glorifica, porque a glória é de Deus. Assim como o diabo manifesta o mal em tudo aquilo em que a força de sua malícia é revelada, com toda a propriedade o Senhor publica toda boa obra na outra vida, porque lá as boas obras não são comuns aos bons e aos maus. Por isso, aquele a quem Deus lá premia é premiado, porque o mereceu como recompensa de sua justiça. A recompensa da justiça não é manifesta neste mundo, pois aqui não somente os bons, mas também os maus são ricos. Se queres ter espectadores das coisas que fazes, eis que tens não somente os anjos e arcanjos, mas também o próprio Deus do universo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 6. Quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 6, de 5 a 6. Santo Agostinho. Não nos recomenda agora que oremos,
mas como devemos orar. Assim como antes nos ensinou não a darmos esmolas, mas com qual ânimo devemos dá-la. Não é ilícito ser visto pelos homens, mas fazer isso com o fim de ser visto pelos homens. Devemos fugir o quanto nos seja possível do conhecimento dos homens, se algo é feito com o ânimo de esperar o fruto do agrado dos homens, de onde acrescenta: em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Ou por nossos aposentos devem entender-se nossos corações, sobre os quais diz o Salmo: repensai nos vossos corações, nos vossos aposentos. Salmo 4:5. A porta é o sentido carnal. Do lado de fora estão todas as coisas temporais que penetram por meio dos sentidos do corpo em nosso pensamento, e aquela multidão de vãs imagens sensíveis que importunam os que oram. Deve fechar-se a porta, isto é, deve-se resistir à tentação carnal, para que a oração espiritual, que se faz no íntimo do coração, de onde se roga ao Pai em segredo, se dirija ao Pai, e por isso se segue. E teu Pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Nas vossas orações não useis muitas palavras como gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, de 7 a 8, Santo Agostinho. Assim como é próprio dos hipócritas manifestar-se para serem vistos na oração, cujo fruto não é outro senão agradar os homens, também os gentios, isto é, os pagãos, creem que, quando falam muito, poderão ser ouvidos. Por isso acrescenta: nas vossas orações não useis muitas palavras. Não é orar falando muito, como pensam alguns, o orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor escreveu-se que passava as noites em oração, Lucas 6, e que rezava por muito tempo, Lucas 22, para dar-nos o exemplo. Disse que nossos irmãos do Egito têm frequentes, mas muito curtas orações ejaculatórias pronunciadas de modo secreto, temerosos de que a intenção, tão necessária ao que ora, seja violentamente arrebatada e por longas demoras acabe por enfraquecer. Com isso, nos ensinam suficientemente que, assim como essa intenção não se deve embotar quando não pode perdurar, do mesmo modo não deve ser rompida se perdurar. Afastemos da oração os discursos abundantes, mas que não falte a oração continuada se a intenção persevera, fervorosa. Falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Orar muito é tocar com o exercício continuado do coração. Aquele a quem suplicamos, pois, de ordinário, esse assunto se trata melhor com gemidos que com discursos, mas pelo choro que pelo discurso. Em verdade, toda tagarelice provém dos gentios, que se dedicam mais a exercitar a língua que a purificar a alma, e tentam transferir esse gênero de ocupação até mesmo para mover a Deus. Se é verdade que a multidão de palavras só é proferida para instruir um ignorante, que necessidade há disso em relação ao autor de todas as coisas? Por isso acrescenta: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Nem devemos usar palavras junto de Deus para pedir o que queremos, mas pelas coisas que administramos com a alma e com a aplicação do pensamento,
com puro amor e afeto de suplicante. Mas pode-se muitas vezes perguntar, seja a oração feita por ações, seja por palavras, qual é a necessidade da oração, se Deus já conhece o que nos é necessário? O próprio esforço da oração purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Pois Deus não nos ouve pela ambição de nossas preces. Ele que está sempre pronto a nos dar sua luz, mas nós nem sempre estamos prontos a recebê-la, quando somos desviados para outras coisas. Na oração faz-se, portanto, a conversão do corpo a Deus e a purificação do olho interior, quando são temporariamente afastadas aquelas coisas que desejávamos, de modo que a penetração de um coração puro possa receber a luz pura e nela permanecer com a alegria pela qual a vida bem-aventurada se aperfeiçoa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vós, pois, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 9. São Cipriano. Aquele que nos deu a vida também nos ensinou a orar, para que, quando falamos ao Pai por meio da oração que nos ensinou o Filho, sejamos ouvidos com mais facilidade. É uma oração amigável e familiar o rogar a Deus, com sua própria oração. O Pai conhece as palavras de seu Filho quando rogamos a Ele, e como o temos como advogado diante do Pai quando pecamos, 1 João 1, quando nós, pecadores, rogamos por nossos delitos, devemos tomar as palavras de nosso advogado. Não dizemos Pai meu, mas Pai nosso, porque o Mestre da paz e da união não quis que se fizessem súplicas de maneira isolada e privada, como quando alguém roga somente por si. A oração é, para nós, pública e comum, e quando oramos não rogamos por um só, mas por todo o povo, porque nós, todo o povo, somos um só. Quis o Senhor que cada um rogasse por todos os demais, assim como ele, sendo um, carregou a todos. Também pedimos todos os dias que seja santificado. Necessitamos da santificação continuamente, porque nós, que pecamos todos os dias, devemos nos purificar de nossos pecados por meio de uma santificação contínua. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 10. Santo Agostinho. Isso não quer dizer que Deus não reine agora na terra, porque sempre reinou sobre ela. A palavra venha significa que se manifeste aos homens. A ninguém será lícito desconhecer o reino de Deus, uma vez que seu unigênito, não só de maneira inteligível ou espiritual, mas também de maneira visível, haverá de julgar os vivos e os mortos. Esse dia do juízo futuro, ensina o Senhor, virá quando o Evangelho tiver sido pregado a todos os povos, fato esse que se refere à santificação do nome de Deus. O reino de Deus virá, queiramos ou não, mas despertamos nosso desejo em direção àquele reino de modo que venha para nós e que nele reinemos. Quando se pede, dizendo, venha a nós o teu reino, que pedem os que já estão santificados, senão a perseverança naquela santidade que já se lhes concedeu? Não de outra maneira virá o reino de Deus, que certamente há de vir, para aqueles que perseveram até o fim. Naquele reino de bem-aventurança se aperfeiçoará a vida feliz dos santos, como agora sucede com os anjos que estão nos céus. E, portanto, depois daquela petição em que dizemos, venha o teu reino, se segue, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja,
Assim como nos anjos que estão no céu se faz tua vontade para que gozem de ti, sem nenhum erro que encubra sua sabedoria, nem miséria alguma que impeça sua felicidade, também se faça tua vontade em teus santos, que estão na terra, e que foram feitos de terra, no tocante ao corpo. Seja feita a tua vontade, se estende também corretamente, dizendo que desejamos que os preceitos de Deus se cumpram, assim no céu como na terra. Isto é, assim pelos anjos como pelos homens. Não porque eles determinam a vontade de Deus, mas porque fazem o que Ele quer, isto é, operam segundo a sua vontade. Ou, assim no céu como na terra, isto é, assim como nos justos, também nos pecadores, como se dissesse: assim como fazem tua vontade os justos, façam-na também os pecadores, para que se convertam a ti. Ou de outro modo, para que possa dar-se a cada um o que é seu, como ocorrerá no juízo final. Também podemos conhecer que por céu e terra se entendem o espírito e a carne. E uma vez que diz o apóstolo: eu mesmo sirvo a lei de Deus com o espírito, e sirvo a lei do pecado com a carne. Romanos 7:25. Devemos compreender que a vontade de Deus é feita no espírito. Assim sucede naquela transformação que se promete aos justos. Faça-se a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Isto é, assim como o espírito não resiste a Deus, também não resista o corpo ao espírito. Ou de outro modo, assim na terra como no céu, isto é, assim como no próprio Cristo, também na igreja. Assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, também na mulher com que foi esposado. Convenientemente, interpretam o céu e a terra como se fossem um homem e uma mulher, uma vez que a terra é frutífera quando fecundada pelo céu. Nisto se manifesta claramente, em oposição aos que dizem os pelagianos, que o princípio da fé é um dom de Deus, quando a Santa Igreja roga pelos não infiéis, para que comecem a ter fé. Como a vontade de Deus já se cumpriu nos santos, quando ainda pedimos que se cumpra, que outra coisa pedimos senão que perseverem no que começaram a ser? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 11. São Cipriano. Cristo, com efeito, é o pão da vida. E esse pão não é o pão de todos, mas o pão nosso. Pedimos todos os dias que se nos dê esse pão, para que nós, que estamos em Cristo e recebemos a Eucaristia todos os dias, não sejamos proibidos, por algum grave delito que o impeça, de nos aproximar do pão celeste e não sejamos separados do corpo de Cristo. Pedimos, pois, que nós, que permanecemos em Cristo, não nos separemos de sua santificação e de seu corpo. O discípulo de Cristo, portanto, deve pedir esta comida divina, não estendendo o seu pedido em uma longa lista de necessidades, coisa que seria autocontraditória, uma vez que buscaríamos permanecer muito tempo neste mundo, nós que pedimos o reino dos céus venha rapidamente. Ou acrescenta de cada dia, para que cada um coma quanto exige a razão natural, e não quanto instiga a lascívia da carne. Se em um banquete gastas tanto quanto podes necessitar para 100 dias, já não comes o alimento cotidiano, mas o de muitos dias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, 12. São Cipriano. Depois de pedir o recurso do alimento, pede-se o perdão do pecado, para que o que é alimentado por Deus viva em Deus e já não se ocupe somente da vida presente, mas da eterna, a qual se pode chegar se os pecados são perdoados, os quais Deus chama nossas dívidas,
assim como diz em outro lugar: perdoei toda a tua dívida, porque mo pediste. Perdoa-nos as nossas ofensas. Por isso, necessário e saudavelmente somos advertidos, nós, pecadores, porque somos obrigados a rogar por nossos pecados. E para que não haja quem se coloque como inocente e exaltando-se mais pereça, é-nos ensinado que pecamos todos os dias, uma vez que ordena-se-nos que oremos todos os dias por nossos pecados. O que nos ensinou a orar por nossos pecados nos prometeu a misericórdia do Pai, mas acrescentou claramente uma lei, obrigando-nos, com uma clara condição, a pedir que se nos perdoem nossas dívidas, segundo nós perdoamos nossos devedores. E isto é o que diz assim, como perdoamos a nossos devedores. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, 13. São Cipriano. Aqui se mostra que o inimigo nada poderá contra nós, a não ser que Deus antes o permita, para que todo o nosso temor e devoção se convertam a Deus, no qual somos advertidos de nossa inconstância e de nossa fraqueza, para que ninguém, de maneira insolente, se encha de orgulho, para que, enquanto se desenvolve um testemunho humilde e submisso, e tudo é dado a Deus, seja o que for que peçamos de modo suplicante, seja concedido por sua piedade. Depois de todas as coisas já ditas ao final da oração, vem a cláusula que conclui todas as nossas preces, reunida de modo conciso. Nada resta que se deva pedir ao Senhor quando já pedimos a proteção de Deus contra todo o mal, a qual, uma vez obtida, já podemos considerar-nos seguros contra todas as coisas que o diabo e o mundo possam fazer. Que medo pode causar-nos o mundo se nele temos a Deus como defensor? O que há de estranho se tal oração é a que Deus ensinou, que com sua lição abreviou todas as nossas preces em um saudável modo de expressão? Daqui o que tinha sido predito por meio de Isaías: Deus fará um discurso abreviado sobre a terra. Isaías 10, 22 a 23. E, tendo vindo nosso Senhor Jesus Cristo para todos, a fim de abarcar igualmente os sábios e os ignorantes, com a finalidade de dar preceitos para o bem de todos os sexos e de todas as idades, reuniu um grande compêndio de todos os seus preceitos, para que os que se instruem na disciplina do céu não cansem sua memória, mas aprendam prontamente o que é necessário para crer com uma fé simples. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Porque, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 6, de 14 a 15. São João Crisóstomo. Não diz que primeiro nos perdoa Deus para que, depois, perdoemos aos nossos devedores. Deus sabe, pois, que os homens mentem e que, ainda quando obtêm o perdão de seus pecados, não perdoam aos seus devedores. Por isso diz que primeiro perdoemos e que depois peçamos nosso perdão. Portanto, faz menção dos céus e do Pai para chamar a atenção do que houve. Nenhuma coisa te assemelha tanto a Deus como perdoar aos que fazem alguma injúria. É inconveniente que seja servil um filho que procede de tal pai e que, chamado ao céu, tenha um sentimento terreno próprio desta vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 16. Quando jejuais,
Não vos mostreis tristes como os hipócritas, que desfiguram seus rostos para mostrar aos homens que jejuam. Na verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6:16. São João Crisóstomo. Como a oração é forte quando se faz com um espírito humilde e com um coração contrito, e como não pode dizer-se que o que desfruta as delícias dessa vida tenha um coração humilde e contrito, pois é bem sabido que a oração sem o jejum é fraca e enferma, todos aqueles que quiseram rogar por alguma necessidade sempre acrescentaram o jejum à oração, porque o jejum é o apoio da oração. Por isso, nosso Senhor, depois da doutrina sobre a oração, acrescenta a doutrina sobre o jejum, dizendo: quando jejuais, não vos mostreis tristes como os hipócritas. Pois o Senhor sabia que a vanglória ataca tudo o que é bom, e por isso manda cortar o espinho da vanglória que nasce em boa terra, para que não sufoque o fruto do jejum. Não pode acontecer que não sofra o que jejua, mas é melhor que o jejum te manifeste do que tu o jejum. Não pode acontecer que o que jejua esteja contente e, portanto, não disse: não queirais estar tristes, mas não vos mostreis tristes. Os que aparecem pálidos em virtude de alguma impostura não estão tristes, mas fazem-se tristes. Pelo contrário, o que naturalmente está triste em virtude de um jejum prolongado não aparece triste, mas na realidade está. E por isso acrescenta: desfiguram os seus rostos para mostrar aos homens que jejuam. Se o que jejua se faz triste é um hipócrita, quão mais desgraçado é o que não jejua, mas pinta em seu rosto, com um certo drama, uma palidez venal, como sinal de jejum? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 17 a 18. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está presente ao que há de mais secreto, e teu Pai, que vê no secreto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Comentário Mateus 6, de 17 a 18. São Leão Magno. É preciso cumprir o jejum não somente pela moderação na alimentação, mas principalmente pela privação dos vícios. Uma vez que adotamos esta abstinência para arrancar fora o combustível dos desejos carnais, nenhum gênero de boa consciência deve ser mais buscado que o abandono da vontade injusta e a abstinência de ações vergonhosas. Esta devoção não isenta os que estão enfermos, pois também em um corpo doente se pode encontrar a integridade da alma. São Gregório Magno. Deus aprova aquele jejum que, diante de seus olhos, purifica as mãos com esmolas. Tudo isso, do qual te privas a ti mesmo, entrega-o aos outros para que, ali, aonde se aflige tua carne, se restaure a carne do teu próximo, o pobre.